E teve essa situação também, né, de uma polêmica envolvendo o Jorginho, o treinador rival, né? Sim. O Jorginho, eu não sei pra que o Jorginho foi buscar polêmica num momento que o clube dele tá bem, tem a vantagem contra o Corinthians, tem nada a ver com Abel Ferreira, o Corinthians. Eu tô achando, né, começar perguntando primeiro pro Mauro, pra já a gente falar sobre o jogo também do Atlético Paranaense contra o Flamengo. Vai receber, o Atlético do Filipão vai receber o Flamengo do Dorival Júnior na Arena da Baixada hoje. Agora, tá tendo uma certa perseguição, Mauro, ao Abel Ferreira pelos treinadores brasileiros? Eu vou ser curto e grosso com a minha, eu acho que é recalque. Já tá até incomodando. Pô, o Abel Ferreira tá bom. Ele falou do Cuca, deixa o Cuca responder. Aí já vem o Mano, fala do Abel Ferreira. Jorginho agora fala do Abel Ferreira. Fica feio, porque parece que os treinadores brasileiros estão com um certo recalque. Pô, o cara tá no Brasil, tá ganhando tudo. Aí o Jorginho agora já falou da situação dele, falar do que o Cuca tem que fazer ou não. Dele descer pro vestiário, falar que se fosse brasileiro ia ser chamado de covarde. Pode até ser verdade, mas acho que ele não precisaria falar isso agora. A gente vai colocar aí a declaração do Jorginho sobre o Abel Ferreira, e aí depois, Mauro, você já pode dar sua opinião sobre o assunto. Eu acho que tá tendo uma certa perseguição dos brasileiros aí, dos treinadores, ao Abel Ferreira. Eu só acho que não pode o que aconteceu, o que eu vi, naturalmente eu vi a entrevista do Cuca e vi a entrevista do Abel. E respeito muito o Abel, porque ele tem sido um cara vitorioso aqui. Ele não ganhou nada antes, mas ele ganhou aqui, só que ele ganhou com o Palmeiras, que é um grande time e um grande elenco. Só que ele não pode sugerir o que ele fez pra mim, por exemplo. Ele sugeriu pra mim, o time deles é muito bom ofensivamente, mas defensivamente deixa a desejar. Porra, isso aí tá querendo me sacanear, literalmente. Ele tá querendo me sacanear, porque eu falei dele do comportamento. Fale do meu comportamento, brigue comigo. Agora, falar da minha equipe, falar do meu time, do que eu teria que fazer, é o que ele fez com o Cuca. O Cuca não fez nada além de expor uma situação que é uma realidade. Em termos de comportamento de uma equipe que perde um jogador, que perde 2 jogadores. Ela se fecha muito mais. E o Palmeiras é uma equipe reativa, real. E o Cuca, de uma frase que o Cuca fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina de que o Cuca, cara, não é. O Cuca sabe quanto é difícil jogar contra uma equipe que tem 9 jogadores, porque ela vai se fechar, ela vai ficar num 4-4-1 ou talvez num 5-4, que é difícil de entrar, e ela não vai se expor, ela só vai se expor com 1 ou 2 jogadores de velocidade. Foi isso que ele colocou. Agora, eu tô falando aqui, eu tô abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. Isso aí, cara, é uma falta de respeito pra mim, entendeu? Então, não é uma questão, porque eu já fui chamado de xenófobo. Olha só, a que ponto nós chegamos? A que ponto, quando as pessoas vencem, as pessoas esquecem. Por exemplo, se um treinador brasileiro fosse pra dentro do vestiário escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas porque ganhou, nada acontece. Tá tudo certo. Não tenha dúvida, o Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali de que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol. Esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário que está acontecendo mas porque tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras. Eu quero ver ele fazer o que ele está fazendo. Vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Tá entendendo? É assim, é um desabafo algum momento, mas com todo respeito e falando que ele tem. Eu já me expus algumas vezes. Eu sei que tem treinadores que não se expõem, mas eu sou um cara muito transparente e estou falando aqui com muita consciência. Ele não pode falar o que o outro treinador, porque ele não sabe mais do que o outro. Ele é vencedor porque o outro, se estivesse o outro ali, ele também seria vencedor. O Cebola estava fazendo um excelente trabalho antes dele chegar.
E quem sabe se o Cebola não permanecesse, ele não teria sido campeão como ele foi. Porque o Palmeiras tem muito, mas muito dinheiro. Eu acho que isso faz parte aí de um pacote aí de um misto de corporativismo de técnicos brasileiros e tentativa de manter reserva de mercado, né? Eu não vi nenhuma indignação de técnicos brasileiros quando, após a estreia do Dorival no Flamengo, a reestreia, ele foi cumprimentar o Mano Menezes e o microfone de captação ali de áudio, ali à beira do gramado da transmissão, ele captou a frase do Mano, dizendo que o time dele, eu não lembro qual foi a expressão que ele usou exatamente, estava esculhambado, avacalhado. Estava bagunçado e... Como que ele diz, Dorival, o seu também está, né, porque você herdou também, né, por acaso, os dois de estrangeiros, um argentino e um português, né, e você também vai conseguir arrumar. Aliás, falei de time bagunçado, o que foi o Inter do Mano quanto o Melgar, né? Não foi um exemplo de organização, tanto que não conseguiu vencer e foi eliminado pela modesta equipe peruana. Assim, me chama a atenção a parte mais interessante dessa entrevista. Eu concordo com ele na parte que ele fala da formação tática de um time com homem a menos. Isso é até meio óbvio. Todo time que tem um homem a menos joga no 4-4-1, como ele falou, no 5-4-0. Você se defende com o que tem, deixa os caras rápidos aí para tentar levar a bola ao ataque e fica, especialmente se você não está perdendo o jogo, né? E o resultado estava 0-0, estava igual. Valia ainda para o Palmeiras, então o jeito era se defender, embora o Palmeiras tenha finalizado mais que o Atlético nesse jogo, que é um dado que não é irrelevante no contexto de uma partida em que você tem um time que finaliza mais, ficando desde os 29 minutos do primeiro tempo com um homem a menos. Mas é interessante que ele fala assim, não quero briga com ninguém. Isso aí parece aquele maluco lá que vazou um áudio lá contra o Rogério Ceni. Aí o cara vazou o áudio contra o Rogério Ceni, o cara trabalhava lá no centro de inteligência do Flamengo, aí ele fala assim no áudio assim, olha, esse áudio aí é confidencial, hein? Tá bom, meu amigo. Você tá vazando o áudio para detonar alguém, aí você fala que é confidencial. Claro que o áudio vazou e todo mundo ficou sabendo, né? Eu não quero briga com ninguém, com todo respeito, mas ele desceu a lenha, né? Criticou de todas as maneiras. Eu acho que faz parte desse pacote. O Jorge Jesus já incomodou muito os técnicos brasileiros, acho que o Abel Ferreira também incomoda. O Sampaoli incomodou. Eu lembro de uma frase do Sampaoli quando treinava o Santos, ele numa coletiva, ele falou, gostaria de ser respeitado pelos técnicos brasileiros e tudo, porque vira e mexe ele tomava uns catilhapapos, né? Quando as coisas não iam bem para o Santos. Ele teve dificuldades no início, eu lembro, goleada do Ituano, goleada do Botafogo de Ribeirão Preto, eliminação da Sul-Americana para o River Plate do Uruguai dentro do Pacaembu, tudo isso aconteceu com o Sampaoli. O Sampaoli teve dificuldades no início. Depois ele acertou o time e só não foi campeão brasileiro porque tinha um outro estrangeiro com um time melhor, que era o Jorge Jesus com o Flamengo, que fez mais pontos ainda, porque a pontuação do Santos em 2019 foi pontuação de campeão. Poderia ter sido campeão, deu azar de cair no mesmo ano do Jorge Jesus com aquele Flamengo, senão o São Paulo teria um título brasileiro com o Santos, com um time que transformou, no qual ele transformou o Pituca como um dos destaques, que era um total coadjuvante. Eu acho que é isso. Isso é o movimento dos técnicos brasileiros, que ele vem e vai. Ele vem e vai. E quando se percebe uma certa oportunidade de ir para cima, eles voltam em bloco para criticar. E não acho que assim, um técnico não possa criticar o trabalho do outro, não. Acho que pode sim. Mesma coisa, eu posso falar uma coisa aqui, um colega de uma outra emissora pode falar, não concordo com o que o Mauro César falou, pode escrever na rede social, problema nenhum. E você pode responder depois. Não, problema nenhum, não gosta do que eu falo, quer se manifestar, não gostou, tal, pode falar também, tem toda a liberdade de falar, não vejo nenhum desrespeito. E outra coisa, ali houve também aquela coisa do leve trás da coletiva. Né? O Cuca acabou de falar uma coisa, aí uma frase é tirada e colocada para o técnico do Palmeiras. Aí o Abel Ferreira responde. Tudo começou quando o Cuca disse que ele seria mais fácil para ele se ele estivesse com 11. Mas acho também que o Cuca, eu entendo o que ele quer dizer. Fica mais difícil você entrar numa defesa fechada e o time que tem um homem a menos se fecha mais. Mas, gente, você tem um homem a mais. Caberia a ele encontrar soluções. O mais primário ali, abrir mão de um dos volantes, que ele não abriu mão, e colocar um homem dentro da área, o Allan Kardec da vida dentro da área adversária para perturbar, para prender os zagueiros, até abrir mão de um zagueiro. Eu lembro de um jogo, eu até transmiti esse jogo na época, a primeira ou segunda rodada da Premier League, tem uns 4 anos isso, era Manchester City e Everton. O Everton fez um gol no começo e o City teve um jogador expulso. O Guardiola tirou um zagueiro. Ficou com um zagueiro só e encurralou o Everton o jogo inteiro, empatou o jogo no fim. Mas um pouco vira. Encurralou com um homem a menos, botou o Everton contra as cordas e ficou ali martelando, com um zagueiro só. Botou um zagueiro e falou, não vou perder esse jogo, vou buscar a virada. Quase virou o jogo. O Fernando Diniz já fez isso. Eu lembro de um jogo também, Cruzeiro e Fluminense, da passagem anterior do Diniz pelo Fluminense, Copa do Brasil. O Fluminense acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo time do Mano. O Diniz ficou sem zagueiro. Sem zagueiro, botou aquele menino Miguel, que tinha 16 anos, no meio campo, ele fez a jogada e o João Pedro fez um gol de quase bicicleta e o Fluminense foi buscar o resultado e foram para os pênaltis, aí nos pênaltis o Cruzeiro se classificou. O Diniz ficou sem zagueiro. O Cuca poderia ter feito alguma outra coisa.
ou tirar um dos zagueiros, ou tirar um dos volantes, encher mais a área adversária, abrir mais o jogo pelos lados, que o Atlético não abriu, ficou chuveirando bola da intermediária com o Mariano, e só uma bola encaixou ali na cabeça de alguém, que foi o Jair, um peixinho que passou rente à trave. O Atlético criou muito pouco pelo tempo que ficou com um homem a mais e depois com 2 jogadores a mais. Então, quando o Cuca falou isso, ele deixou, assim, ele virou uma vidraça, né? Porque você falar que com um jogador a menos é mais difícil. Como assim? Um jogador a menos é mais difícil para o adversário, para você é mais fácil. Agora, o Cuca não encontrou soluções, isso aí para mim é muito claro. Ele não encontrou saídas. E aí, quando foi perguntado, o Abel respondeu o que ele faria. Eu entendi dessa maneira. Olha, eu faria isso. O que faltou ele fazer é isso. Aí pode ter um tom meio professoral, pode parecer, mas o cara foi perguntado e respondeu. Como eu não gosto de entrevista em qualquer área, não só no futebol, só entrevistas tipo media training, politicamente correto, acho legal quando as pessoas falam as coisas que têm vontade de falar, desde que elas não ultrapassem o limite do razoável. Qual o problema? Não vejo problema nenhum do que o Abel Ferreira falou, não. Agora incomodou o Cuca e aí pisou no calo dos outros por conta disso tudo. Mas tem um outro ponto também que eu acho que a gente tem que frisar. O trabalho fraco ou abaixo do esperado de alguns técnicos estrangeiros aqui no Brasil, especialmente os portugueses. De fato, o Paulo Sousa não correspondeu, o Luiz Castro não está correspondendo no Botafogo e o Vitor Pereira não está correspondendo no Corinthians. Dentro do que se esperava desses 3 treinadores, os 3 até aqui não corresponderam às expectativas. E isso também faz com que os técnicos portugueses não fiquem tão em alta como ficaram quando o Jorge Jesus estava aqui e o Abel estava sozinho, sem o Paulo Sousa, sem o Vitor Pereira e sem a presença do Luiz Castro, que chegaram todos esse ano. Um já foi, o outro está lá, o Botafogo não anda, o Vitor Pereira, acabamos de falar sobre ele, o Bruno até fez um comentário com o qual eu concordo, que está abaixo do que a gente esperava do trabalho dele. Acho que isso também cria um momento... que é um duelo, gente. De resistência dos brasileiros. Os caras não são grandes fora, assim, não. Eventualmente portugueses ou argentinos, no caso. Teve também o Cacique Medina, que é argentino, que foi muito mal, embora agora esteja na semifinal da Libertadores, com o Vélez. Então, os técnicos brasileiros percebem que é hora de ir para o ataque. Eles gostam muito de jogar na defesa, os técnicos brasileiros. Em geral, os times estão sempre reativos. Então, como os seus times reativos, o que eles fazem? Eles se fecham e agora eles vão tentar contra-atacar, porque percebem que os técnicos portugueses estão embaixo. E de fato estão. Esses 3 treinadores, eu acho que o Paulo Sousa não correspondeu, o Luiz Castro não corresponde e o Vitor Pereira não corresponde. O Abel continua em alta, é uma outra situação. Teve também seus problemas lá no ano passado, com uma temporada que foi péssima até ganhar a Libertadores. Fora da Libertadores, perdeu tudo. Mas o Palmeiras manteve, já falamos aqui muitas vezes sobre isso. Mas acho que isso é corporativismo, é mais corporativismo. E eu acho que, assim, as entrevistas do Jorginho, elas até sobre os assuntos, elas não são boas, não. Eu não gosto, não. Eu discordo de quase tudo que ele fala. Eu só concordo ali com aquela parte tática que é o básico. Um time como que ele joga com ter um jogador a menos. É isso mesmo, isso aí é óbvio. Até eu acho que houve um certo exagero de alguns colegas que... Olha eu criticando os outros aí. Quando ficaram endeusando a saída que o Abel encontrou. O Abel é um bom técnico, mas o que ele fez ali não foi nada de excepcional, gente. Puxa o Rony para a direita, põe o Scarpa na esquerda, deixa o Dudu na frente, você tenta prender a bola. É o básico. E ele sabe disso. É o básico. Vou fazer o quê aqui? Eu tenho menos um jogador... Qual a saída fenomenal que ele poderia criar? Seria diferente se ele tivesse feito alguma outra coisa diferente, sei lá. Ele tirou um zagueiro, jogou com um zagueiro só, puxou um lateral, colocou um centroavante, esse cara entrou e fez o gol da vitória. Aí seria, como eu falei há pouco, o Guardiola com um homem a menos, tirar um zagueiro e manter o time encurralando o adversário. Isso é diferente do padrão. Isso é fugir do mais trivial. Mas isso é corporativismo dos técnicos. Vai e volta. E o time do Palmeiras, de fato, costuma ser reativo do Abel, como os dos brasileiros também é. Mas o que eu achei mais absurdo que o Jorginho falou foi no final. Porque ele fala, tá bom, ele é vencedor, mas outro ali também seria vencedor. Aí não, o cara chega no Palmeiras... Que me lembra isso aí? Porque aí é ridículo, ele tá menosprezando o trabalho de um cara que é bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Aí não dá. Isso aí, alguns técnicos brasileiros não aprendem. Deveriam ter aprendido isso com o Muricy. Muricy, quando foi com o Santos ao Mundial de Clube jogar com o Barcelona, ele deu entrevista coletiva lá, aquela entrevista oficial, antes do primeiro jogo, antes do Guardiola. O Guardiola treinava o Barcelona. E aí ele falou alguma coisa nesse sentido. Eu quero ver ganhar lá no Brasil, lá é que é difícil. Aí o Guardiola depois foi entrevistado, perguntaram, o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, disse que você tinha que ganhar. Ele falou, não fui convidado para trabalhar no Brasil, não trabalhei lá, como é que eu poderia ganhar? Se eu fosse lá, eu poderia tentar ganhar sim, então. E o que aconteceu no jogo a gente viu, né? E, aliás, um erro crasso do Muricy. O Muricy colocou o Santos com 3 zagueiros, o Santos nunca jogava com 3 zagueiros, o Santos do Neymar. E o Barcelona não tinha o centroavante. O Messi era o chamado falso 9, que foi uma criação até do Guardiola, de certa forma. Ele popularizou essa expressão, sei lá. Não tinha um cara enfiado na área. Então sobrou espaço ali, gente no meio campo do Barcelona era um totó.
O Barcelona, pega o jogo para ver, um totó. O Santos não pega na bola, ele perde no primeiro tempo, já toma um sacode e depois o Barcelona... Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas, Thiago Alcântara e Messi, tudo junto. Tudo junto, e o Santos com 3 zagueiros ali, enfiados dentro da área para proteger do quê? Não tinha o cara de área, não tinha um Lewandowski ali para eles se preocuparem. O Muricy cometeu, foi um erro crasso, na minha opinião, do Muricy naquele momento. E você pega o contexto das frases, né, o que ele diz, é a mesma coisa. O Abel não tem que treinar o Atlético Goianiense, porque o Abel ele atingiu um patamar para treinar o Palmeiras. Se ele sair do Palmeiras e for para outro clube brasileiro, ele vai para o Corinthians, ou para o Flamengo, ou vai para o Atlético Mineiro, que hoje tem muita grana lá dos seus benfeitores, ou vai para o Internacional, vai para um clube grande. O Atlético Goianiense é um clube do tamanho do Jorginho. O Jorginho é um clube, o técnico é isso. Eles estão em patamares diferentes. Isso aí é muito claro. Como o Guardiola não vai treinar time brasileiro, porque ele treina Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, que são maiores do que qualquer clube aqui do Brasil, gente. É óbvio, são clubes globais. Então, essa conversa de... a mesma coisa, você pega, por exemplo, o melhor piloto da Fórmula 1, o Verstappen, o campeão, né, um dos melhores, ele, o Hamilton. Eu quero ver correr com o carro lá que é o último, com a Williams. Não vai correr na Williams. Correria na Williams lá nos anos 80, que era o melhor carro, 90, no dado momento. Mas hoje não vai correr, porque os caras são os melhores pilotos, vão correr no melhor carro, gente. Isso é uma conversa fiada. Você querer defender que um camarada que está no topo vai ficar num ambiente de trabalho inferior para se equiparar. Não, ele alcançou isso. O Jorginho que alcança. O Jorginho já treinou o Flamengo. Foi o primeiro técnico do Flamengo quando o Dorival saiu por conta de questões contratuais, quando assumiu essa turma que está lá até hoje. E o Bandeira era o presidente. Por que ele não fez sucesso no Flamengo? Porque ele não ficou lá? Ele já teve várias oportunidades, treinou Vasco, vários times grandes.